Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez juntos aqui para os nossos 15 minutos. Um tempo para a gente deixar Deus falar no nosso coração, a gente refletir sobre a verdade, sobre aquilo que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas. Eu quero convidar você então a estar com a gente nesses próximos minutos e abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você hoje. São poucos minutos, mas com certeza um tempo precioso para Deus mover em nós. Eu quero, nessa noite, falar um pouquinho com você a respeito de tentação. A palavra de Deus nos fala, nos dá algumas orientações a respeito da tentação. Quando olhamos até mesmo no ministério do Senhor Jesus, existem momentos que, muito claro, Jesus foi tentado. Inclusive, quando a passagem que relata esse momento da tentação de Jesus diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado. Havia um objetivo, havia um porquê, mas quem operou essa tentação foi o inimigo. Esse é um dos aspectos muito importantes para a gente considerar a respeito da tentação. A tentação sempre envolve uma ação do inimigo, mas também não é uma ação exclusiva do inimigo. E aí vale a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. E a palavra de Deus nos fala lá em Tiago a respeito de tentação. Diz na palavra que cada um é tentado e engodado pela sua própria cobiça ou pela sua própria concupiscência que o atrai e seduz. Ou seja, dentro de nós temos uma área que é mais fraca, uma área mais fragilizada, seja continuamente fragilizada ou seja momentaneamente fragilizada. Quando olhamos a tentação de Jesus, nós vemos um momento em que Jesus, por um tempo que ele estava ali no deserto, ele tinha algumas áreas mais fragilizadas. Por exemplo, era um tempo que ele estava com fome e ele foi tentado até mesmo nessa área, num tempo que ele estava em jejum, num tempo que ele estava se abstendo da alimentação. Quando nós somos tentados, então, o inimigo considera sempre algo que está dentro de nós que está fragilizado. E nós damos, aos poucos, sinais sobre as nossas fragilidades. É importante nós considerarmos o que é um momento de fragilidade e o que é uma história de fragilidade. Num tempo que nós estamos, muitas vezes, em alguma situação que nos torna mais vulneráveis, ou num tempo que nós estamos reconhecendo que somos frágeis em algumas áreas. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a compreender isso, nós tiramos um pouco da responsabilidade do inimigo sobre a tentação. Porque é muito fácil a gente imaginar que é só o inimigo, que é uma ação exclusiva dele, e de certa forma a gente se opor a uma ação do inimigo, a essa força maligna, até mesmo repreendendo, mandando embora os demônios, mas não tratando a nossa fragilidade. Se nós reconhecemos que está dentro de nós uma área mais frágil, é como se nós tivéssemos uma isca que é nossa preferência. Uma área, então, que nós precisamos ter um cuidado um pouquinho maior, que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor e que, mais do que isso, nós precisamos evitar ser confrontados nessas áreas. Talvez na sua jornada, nas dificuldades que você enfrentou, nas curas que você enfrentou, até mesmo no perdão que você recebeu de Deus na sua caminhada, você já percebeu que existem áreas que precisam ser trabalhadas com mais cuidado. A minha área não necessariamente é a sua, mas todos nós somos tentados e engodados pela nossa própria concupiscência, como diz a palavra, pela nossa própria cobiça. Essa área é uma área frágil. Então que a gente não se deixe expostos a essa tentação, que a gente não confronte o inimigo achando que nós estamos firmes e que nós somos inatingíveis e inabaláveis e que nós jamais cairemos no pecado. Não. Nós temos uma área mais frágil, mostra então mais da nossa dependência de Deus. A própria oração do nosso Senhor Jesus diz: não nos tenteis, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, a tentação existe e ela provavelmente vai nos rondar. Vai nos rondar, como eu disse, em momentos que nós estamos vulneráveis e talvez em situações que nós às vezes sabemos que nós somos mais frágeis. Então, como que a gente deve enfrentar isso? Devemos primeiro entender
que nós temos uma área frágil que precisa ser cuidada, uma área que precisa talvez ser mortificada na nossa carne, precisa perder o efeito. Precisamos então lutar contra isso dentro de nós e precisamos depender de Deus continuamente. Precisamos também, nessa nossa caminhada, não nos colocar expostos a essa tentação. Que a gente não esteja vulnerável continuamente, que a gente não esteja no limite, que a gente não esteja na barreira entre a tentação e o pecado. O texto que nós citamos aqui diz que essa sedução, ela é uma ação do inimigo tentando alcançar o nosso coração. E aí envolve o nosso coração. Então, ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. O pecado é justamente ceder à tentação. Se até o Senhor Jesus foi tentado, e isso não foi de forma nenhuma mancha na sua jornada de vida, nós também somos tentados. Agora nós precisamos evitar esses momentos. A melhor forma de nós nos livrarmos desse momento é não sermos confrontados por esse momento. Se algo nos atrapalha, se algo nos seduz, se algo nos envolve, que a gente aprenda a se distanciar disso e permanecer então na dependência de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus quer que eu e você estejamos continuamente com Ele, que a gente continue dependendo dEle. E se assim nós fizermos, com certeza nós teremos vitória. Cada vez que nós passarmos por uma prova e nós então tivemos essa vitória, tivemos essa alegria, é como se nós estivéssemos crescendo, amadurecendo, nos fortalecendo, aprendendo a viver com as nossas limitações. Que a gente consiga continuar dependendo de Deus, que a gente consiga continuar resistindo às ações do inimigo e não entrando em ciladas, em lugares perigosos. Que a gente se posicione dessa forma. Deus não quer que eu e você sejamos, de alguma forma, pegos no erro. Ele não quer que eu e você pequemos. Ele não deseja isso. Ele deseja que a gente tenha vitória nessas áreas, que a gente continue dependendo dele. Então vamos juntos aqui, nessa noite, orar por isso, para que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê discernimento, que a gente possa evitar todas as situações que são delicadas para nós. Ao reconhecer a nossa fragilidade, nós lutamos contra ela, dependemos de Deus e não vamos nos expor a situações delicadas. Amém? Vamos juntos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o cuidado do Senhor é completo nas nossas vidas. O Senhor nos sustenta, nos fortalece e nos livra do mal. E sabemos, ó Deus, que somos continuamente tentados. Como diz a Tua palavra, existe algo dentro de nós que é mais frágil. Uma área nossa que precisa ser trabalhada, que precisa de uma atenção especial. Nós queremos colocar tudo isso, Deus, nas Tuas mãos, diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude a mortificarmos a nossa carne. Que o Senhor, Pai, nos sustente para que a gente possa depender continuamente do Senhor. E que o Senhor nos dê também o discernimento para que a gente não se aproxime do pecado, para que a gente não esteja no limite, para que a gente não esteja exposto a situações que são delicadas para nós. O Senhor nos ajude, Pai. Nessa total dependência do Senhor, nós podemos dizer, nos livra, Deus, nos livra das tentações. Não permita que a gente caia nas tentações. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda a sermos santos. Nos ajuda a sermos sábios. Nos ajuda a sermos submissos. Que o Senhor faça a obra em nós. Que o Senhor nos fortaleça. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor tem as grandes alegrias para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê vitória, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa casa, a nossa família e a nossa jornada de santidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus.